Não se vê, mas ele vê tudo. Decide o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente compra e talvez até quem a gente encontra. Esse é o poder, né? E às vezes o problema dos algoritmos. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai investigar a fundo os algoritmos. Sabe, esse conceito que saiu lá da matemática e de repente parece que invadiu tudo no nosso dia a dia digital. As fontes que a gente recebeu cobrem bastante coisa, desde assim, a definição básica e a história por trás deles, até como eles funcionam em plataformas que a gente usa direto, tipo Netflix, sabe? Moldando o que a gente consome. E claro, a gente vai ter que tocar no lado mais complexo. Os vieses, a manipulação. A nossa missão aqui é tentar desmistificar um pouco essa palavra que parece estar em toda parte, né? Exato. E olha, compreender os algoritmos hoje se tornou fundamental. Eles não são só linhas de código, entende? São, na essência, sequências de instruções. Só que o ponto é, essas instruções hoje influenciam decisões em áreas muito críticas: saúde, finanças, a própria informação que chega até nós. Então, vamos analisar um pouco como essas instruções são criadas, como elas aprendem e por que é tão crucial a gente ter um olhar mais crítico sobre elas. Certo, vamos lá então. Começando pelo básico do básico. O que exatamente é um algoritmo? As fontes definem como uma sequência finita de ações, é isso? Ações bem definidas para resolver um problema ou fazer uma tarefa. A analogia da receita de bolo apareceu bastante, né? Parece que ajuda a entender. É um algoritmo. Você segue os passos, as instruções lógicas e, idealmente, o resultado, o bolo, é previsível. É quase como um manual de instruções para a máquina, né? Onde a gente dá a receita. É uma boa analogia. E é importante, sim, notar que um algoritmo não é necessariamente um programa de computador. Isso é fundamental. Ele pode ser executado por uma pessoa, por um autômato mecânico antigo, ou, claro, por um computador moderno, que faz isso numa velocidade incrível. O foco está nos passos lógicos, sabe? Bem definidos. As características essenciais são essas: ter um fim, né, ser finito, ter passos claros, bem definidos e ser eficaz. Quer dizer, resolver o problema que se propôs a resolver. E eles estão em todo lugar mesmo, né? Impressionante. O GPS, que calcula a rota, Sim. o Google, que ordena os resultados de busca, ou até o feed do Instagram, do TikTok, que decide o que vai aparecer pra gente em seguida. Isso me leva a uma pergunta que a gente ouve muito. Por que hoje em dia tudo parece ser culpa do algoritmo? O que você acha? Ah, essa é ótima. Geralmente, quando se fala em culpa do algoritmo, as pessoas estão reagindo ao resultado final, né? Aquilo que o algoritmo produziu. Mas é crucial lembrar, algoritmos não têm vontade própria. Não são entidades pensantes assim. São ferramentas, conjuntos de regras. Essas regras foram criadas por humanos ou então aprendidas a partir de dados que nós coletamos. A culpa, se é que a gente pode usar essa palavra, está mais na forma como eles foram desenhados, sabe? Ou nos dados que eles usaram para aprender, ou nos objetivos que foram programados para otimizar. Faz todo sentido. E a origem da palavra algoritmo vem de onde? Parece antiga. Século IX, pessoa chamada Al-Khwarizmi, procedente de cidade Agra, na Índia, primeiro para dar um nome às suas matemáticas algébricas, mas depois se tornou um sinônimo de instruções ou regras que, dadas certas entradas, produziam um resultado de cálculo. Ou seja, eles foram à aula e nós fizemos EAD. Vem sim. A palavra deriva do nome de um matemático persa lá do século IX, o Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. O trabalho dele, especialmente introduzindo o sistema numérico indo-arábico na Europa, foi importantíssimo. E o nome dele latinizado deu origem ao termo. Mas o conceito em si de seguir passos para resolver problemas é bem mais antigo. Pensa no algoritmo de Euclides, por exemplo, para achar o máximo divisor comum. Isso é de séculos antes de Cristo. Uau! Mas a coisa mudou de figura mesmo com a computação moderna, né? Ah, com certeza. A formalização que deu a base para a ciência da computação moderna veio bem depois, lá em 1936, com os trabalhos do Alan Turing, da máquina de Turing, e do Alonzo Church.
E no comecinho da computação, ali nos anos 50, 60, 70, os algoritmos eram muito focados em lógica, matemática pura, tarefas bem específicas, sabe? O grande salto, a grande mudança, veio com a internet e a explosão de dados nos anos 90. Aí sim, aí os algoritmos tiveram que começar a lidar com um volume e uma complexidade absurdos. Organizar a web inteira, como o PageRank do Google tentou fazer, filtrar e-mails, direcionar anúncios. E foi aí que entrou o tal do machine learning, o aprendizado de máquina, que parece ter mudado tudo de novo ali por volta de 2010. Exatamente, foi o próximo grande salto. Antes, a maioria dos algoritmos seguia regras fixas, né? Programadas por alguém. Se acontecer X, faça Y. Com o machine learning, eles ganharam a capacidade de aprender sozinhos, a partir dos dados. Eles ajustam suas próprias regras internas para melhorar o desempenho numa tarefa, sem que um humano precise reprogramar tudo para cada nova situação. Essa capacidade de aprender e se adaptar é o que faz a inteligência artificial atual ser tão impactante. A gente já falou sobre inteligência artificial, a IA, e o machine learning, ML, em outras conversas. Só para recapitular rapidinho como eles se encaixam com os algoritmos. É sempre bom reforçar, né? Pensa assim, IA é o campo grandão, a busca por simular inteligência. Machine Learning é uma abordagem dentro da IA, focada em sistemas que aprendem com dados. E os algoritmos? Bom, eles são as ferramentas, as instruções específicas que fazem tanto os sistemas de ML quanto outras partes da IA funcionarem. Um sistema de IA complexo, tipo um carro autônomo, usa, na verdade, muitos algoritmos diferentes trabalhando juntos. O ML permite que alguns desses algoritmos melhorem com a experiência, com os dados que coletam. Entendi. Então, como funciona essa mente algorítmica na prática? As fontes falam em 3 partes básicas: entrada, as regras e a saída. Faz sentido? Uma das fontes trouxe uma metáfora legal. O algoritmo é como um garçom super atento que observa o cliente todo dia. Depois de um tempo, ele pega o jeito e começa a trazer o prato favorito antes mesmo do pedido ser feito. Ele aprende o nosso padrão, né? Essa analogia é ótima. Captura bem a ideia do aprendizado por padrão. Vamos pegar o exemplo da Netflix, que uma das fontes detalhou bem. A entrada são todos aqueles dados que a plataforma coleta sobre cada pessoa. O que assistiu, quando, por quanto tempo, se deu nota boa ou ruim, em que aparelho, que hora do dia, e até o que pessoas com gostos parecidos assistem. Um volume imenso de dados. As regras são o algoritmo de recomendação em si. Ele não tem uma regra simples tipo, se viu o filme X, mostre Y. É muito mais complexo. Ele busca padrões nesses dados todos com um objetivo muito claro: manter a pessoa ali, engajada, assistindo e, claro, continuando a pagar a assinatura. A regra que ele aprende pode ser algo super sutil, baseado em milhares de fatores que a gente nem imagina. E a saída? É a página inicial que a gente vê, totalmente personalizada. Aquelas fileiras de sugestões ordenadas de um jeito específico para prender a nossa atenção. Fica muito claro, né? Dados de entrada mais objetivo definido igual comportamento do algoritmo. É essa a lógica. Como que acontece esse aprendizado no machine learning? Como ele descobre os padrões? Basicamente, o sistema é treinado com uma quantidade enorme de dados. Tem algumas formas principais de fazer isso. No aprendizado supervisionado, ele recebe exemplos já com a resposta certa. Imagina milhares de fotos já rotuladas. Tem gato aqui, não tem gato aqui. O algoritmo aprende a reconhecer os padrões visuais que definem um gato. Já no aprendizado não supervisionado, ele não recebe as respostas. Ele só recebe um monte de dados e a tarefa dele é achar estruturas, agrupamentos, coisas escondidas ali. Tipo, agrupar clientes com hábitos de compra parecidos, sem saber antes quais grupos poderiam existir. E tem também o aprendizado por reforço. Aí o algoritmo aprende na base da tentativa e erro. Ele toma ações e recebe recompensas ou punições virtuais. Pensa num robô aprendendo a andar ou um sistema aprendendo a jogar xadrez, melhorando a cada partida. Isso leva a uma pergunta que me parece crucial. Quem,
ensina o algoritmo o que é certo ou errado? Ou no caso do não supervisionado, como ele sabe que o padrão que ele achou é útil ou bom? Boa pergunta. No supervisionado, inicialmente, são os humanos que fornecem os rótulos, as respostas certas. No por reforço, também são humanos que definem o sistema de recompensas, o que conta como sucesso. No não supervisionado, ele apenas identifica os padrões que existem nos dados. Mas aí entra o ponto delicado, que a gente precisa falar mais. Se os dados que a gente usa para treinar já carregam os vieses, os preconceitos da nossa sociedade, o algoritmo pode aprender esses vieses como se fossem a verdade, o padrão correto. Ele não tem senso crítico, sabe? Ele só aprende o padrão que está nos dados. Entendi. Complicado. Bom, a gente já mencionou alguns lugares onde eles estão. Buscas, recomendações, feeds de redes sociais. Que outras aplicações importantes a gente pode destacar, talvez sem entrar tão fundo na técnica? As aplicações são imensas e usam combinações dessas abordagens de aprendizado. A gente pode pensar em tipos de tarefas que eles realizam. Classificação. Além de filtrar spam ou recomendar filmes, eles classificam, por exemplo, transações bancárias como potencialmente fraudulentas ou não, ou ajudam a identificar objetos em imagens, como no reconhecimento facial. Predição. São muito usados para calcular risco de crédito nos bancos, prever a demanda por produtos numa loja, estimar o tempo de chegada no trânsito, até prever como uma doença pode se espalhar. Otimização. Coisas como achar a melhor rota para um caminhão de entregas, otimizar o uso de máquinas numa fábrica ou gerenciar redes de distribuição de energia de forma mais eficiente. E tem o reconhecimento de padrões complexos. Aí entram as redes neurais, ou deep learning, que são algoritmos inspirados no funcionamento do cérebro. São a base para a tradução automática, para os assistentes de voz tipo Alexa, para análise de imagens médicas e até para gerar textos e imagens como a gente vê tanto hoje. E um exemplo que parece misturar muito disso é o do TikTok, né? O pessoal fala que o algoritmo deles parece elementes. O TikTok é um caso muito interessante de algoritmo super otimizado para engajamento. Ele usa IA para analisar quase em tempo real como cada pessoa reage a cada vídeo. Quanto tempo assiste, se curte, comenta, compartilha ou se pula rapidinho. E ele usa isso para prever o que vai prender a sua atenção no próximo segundo. E ajusta o feed de um jeito muito dinâmico para maximizar o tempo que a pessoa passa no aplicativo. O objetivo principal é claro, manter os olhos na tela. Fica bem nítido, então, que o propósito para que o algoritmo foi feito e otimizado é a chave de tudo. Isso me leva a outra pergunta. Dá para viver sem eles hoje em dia? Olha, no mundo digital como ele é hoje, seria muito, muito difícil. Eles estão na infraestrutura da internet, nos serviços financeiros, na logística de quase tudo. Mas talvez a questão não seja viver sem eles, mas sim viver com eles de uma forma mais consciente. Entender que eles estão ali, operando. Ter uma ideia dos objetivos deles, que, vamos ser sinceros, nem sempre são os mesmos que os nossos, e de como eles podem nos influenciar. Isso talvez permita que a gente interaja de uma forma menos passiva, um pouco mais crítica, sabe? Ok. Então vamos entrar agora na parte que gera mais debate, mais preocupação. Os algoritmos, principalmente esses que aprendem sozinhos, não são perfeitos. Um problema que as fontes mencionam é o da caixa preta. O que é isso exatamente? Imagina um chefe de cozinha genial que faz um prato incrível. O resultado é maravilhoso, mas nem ele consegue explicar tintim por tintim o porquê de cada ingrediente e cada tempo de cozimento. Ele sabe que funciona, mas o processo interno é tão complexo, talvez até intuitivo para ele, que fica opaco. A caixa preta em IA é parecido. Algoritmos muito complexos, como redes neurais profundas com milhões de parâmetros, podem chegar a decisões ou previsões ótimas, mas é extremamente difícil, às vezes impossível até para os próprios criadores, rastrear e explicar exatamente como ele chegou naquele resultado específico. Falta transparência no processo de decisão. É um desafio grande. Entendi. E além dessa opacidade, tem a questão que parece ainda mais séria, que é o tal do viés algorítmico. As fontes trazem muitos exemplos preocupantes sobre isso.
Como que isso acontece? O viés algorítmico, basicamente, se refere a erros que são sistemáticos, sabe? Não são aleatórios, e que levam o algoritmo a produzir resultados injustos ou discriminatórios contra certos grupos de pessoas. E a raiz do problema geralmente não está na matemática em si, está em dois lugares principais. Ou nos dados que foram usados para treinar o algoritmo, ou no próprio design dele, nas escolhas que os desenvolvedores fizeram. Pensa assim, se os dados históricos que a gente tem refletem as desigualdades e os preconceitos que existem na nossa sociedade, raciais, de gênero, socioeconômicos, enfim, o algoritmo, ao aprender com esses dados, vai fazer o quê? Ele vai internalizar esses vieses. Ele aprende o padrão, mesmo que o padrão seja profundamente injusto. A gente viu exemplos disso em ferramentas de recrutamento que, sem querer, penalizavam currículos com termos associados a mulheres porque foram treinadas só com históricos de contratações passadas, que eram na maioria masculinas. Ou sistemas de reconhecimento facial que funcionam muito mal para pessoas de pele escura, especialmente mulheres. Por quê? Porque os dados usados para treinar não tinham diversidade suficiente, não representavam bem a população. Aquela metáfora do espelho que uma das fontes usou é muito boa aqui. O algoritmo reflete a sociedade, mas o reflexo pode vir distorcido. Nossa, então, aquela pergunta clássica, o algoritmo é neutro? A resposta parece bem clara, né? Definitivamente não é inerentemente neutro. Não mesmo. Ele é uma ferramenta e, como toda ferramenta, é moldado pelos dados que consome e pelos objetivos definidos por quem o cria e quem o utiliza. E as consequências desse viés podem ser muito sérias. Perpetuar ou até amplificar discriminação, causar danos reais na vida das pessoas em acesso a crédito, emprego, justiça, além de gerar desconfiança na tecnologia, especialmente entre grupos que já são marginalizados, e até perdas financeiras e de reputação para as empresas. E além desse viés que às vezes pode não ser intencional, tem também a manipulação deliberada usando algoritmos, né? Uma das fontes detalhou bastante isso, falando de bots, campanhas. Sim, esse é o outro lado bem sombrio da história. Envolve o uso organizado de bots, que são contas automatizadas, perfis falsos e técnicas que chamam de propaganda computacional. Tudo para distorcer o debate público online. Os objetivos podem ser muitos. Tentar influenciar eleições, espalhar desinformação ou teorias da conspiração para polarizar a sociedade, criar uma falsa impressão de que muita gente apoia uma ideia, atacar a reputação de pessoas ou grupos, ou até tentar silenciar vozes críticas. As fontes citam operações coordenadas em vários países, infelizmente, com esses objetivos. E as próprias plataformas de redes sociais, com seus algoritmos focados em engajamento, podem acabar mesmo sem querer ajudando nesse processo. Podem sim, é um ponto crucial. Se o algoritmo é otimizado para maximizar cliques, compartilhamentos, tempo de tela, ele pode, inadvertidamente, acabar promovendo conteúdos que geram reações fortes. E muitas vezes, o que gera reação forte, conteúdo sensacionalista, polarizador, emocionalmente carregado, incluindo notícias falsas ou desinformação, que muitas vezes viajam rápido justamente porque causam indignação, medo ou surpresa. O algoritmo, veja bem, ele não está julgando a veracidade ou a qualidade da informação. Ele está otimizando para o objetivo que foi dado a ele, manter o usuário ali engajado. No fim das contas, ele pode acabar escolhendo mostrar aquilo que nos prende à tela, e não necessariamente o que é verdadeiro, útil, ou que promove um debate saudável e diverso. Isso me faz pensar numa coisa. Se um algoritmo aprendeu com um erro, por exemplo, ele aprendeu um viés que estava nos dados, ele pode ficar repetindo esse erro para sempre? Pode, e frequentemente é o que acontece se nada for feito para corrigir. Se o erro foi internalizar um padrão discriminatório que estava nos dados, e esse padrão não for ativamente corrigido, seja limpando e diversificando os dados, seja ajustando o próprio algoritmo com técnicas de mitigação de viés, ele vai continuar tomando decisões baseadas naquela lógica distorcida. Por isso a importância tão grande de esforços ativos para combater o viés. Usar dados mais diversos, mais representativos da população real, auditar, testar os algoritmos continuamente, procurando por resultados injustos ou desproporcionais para certos grupos,
buscar mais transparência, tentar abrir um pouco a caixa preta, quando possível, e ter equipes de desenvolvimento que sejam elas mesmas mais diversas. Pessoas com diferentes experiências de vida podem identificar problemas potenciais que talvez outros não percebam. Ufa, bastante coisa pra gente processar, né? Recapitulando um pouco nossa conversa de hoje, algoritmos são, no fundo, conjuntos de instruções, vão desde uma simples receita de bolo até sistemas super complexos de inteligência artificial que aprendem sozinhos com um mar de dados. E ficou claro que eles definem uma parte enorme da nossa experiência digital hoje em dia, do que a gente encontra numa busca ao que a gente vê nas redes sociais. Mas vimos também que eles não são entidades mágicas, nem neutras, nem infalíveis. São ferramentas. E como ferramentas refletem os dados que recebem, os objetivos para que foram programados e, infelizmente, muitas vezes os vieses e as limitações da nossa própria sociedade e de quem os cria. Por isso, entender minimamente como eles funcionam, onde eles atuam e quais são os riscos, como o viés que pode gerar discriminação e a possibilidade de manipulação intencional, é essencial para a gente navegar nesse mundo digital de forma mais crítica, mais consciente. O debate sobre ética, sobre regulação, sobre como construir algoritmos mais justos e transparentes está aí, está acontecendo, mas é um desafio enorme e contínuo. Não tem solução fácil. Os algoritmos, no fim das contas, não têm intenções próprias, né? Mas acabam refletindo as nossas como indivíduos e como sociedade. Talvez sejam mesmo o espelho mais poderoso do nosso tempo. E aprender a ler o que esse espelho está mostrando é fundamental para a gente entender o presente e, quem sabe, tentar construir um futuro digital um pouco melhor. E fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Considerando que muitos algoritmos, especialmente esses das redes sociais, aprendem observando o nosso comportamento coletivo online, o que a gente clica, curte, compartilha, ignora, comenta, que lições não intencionais sobre nós mesmos, com nossos próprios gostos, vieses, medos e preconceitos, a gente pode estar ensinando a eles nesse exato momento? E como isso vai moldar o que eles vão nos mostrar amanhã?